Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos, de comunhão e de 40 dias de oração. Espero que você esteja bem. Nós vamos agora, antes de tudo, para invocarmos a presença de Deus entre nós, vamos orar. Não sem antes nos cumprimentarmos aqui. Olá, pastor Sérgio. Tudo bem, pastor? Delvaci, pastor Pereira, pastor Elias. E você aí, não se esqueça, você completa a nossa roda de estudo. Nós estamos aqui em meia roda e essa roda se completa com você. Neste momento, vamos todos juntos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu santo nome. Queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde para falarmos sobre a tua igreja nesta terra. Queira, Senhor, perdoar os nossos pecados e abençoe todos os teus filhos espalhados na superfície da terra. Venha ser conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, é muito importante que nós saibamos agora o tema do estudo de hoje. E o tema do estudo de hoje é a Igreja de Deus. Você sabe qual é a Igreja de Deus? Você tem feito parte da Igreja de Deus? Hoje nós queremos te convidar para fazer parte da Igreja de Deus. O tema é o que se encontra no livro Verdades Reveladas, no capítulo 20. Nós vamos estudar para que nós possamos entender melhor o que é a Igreja de Deus. E, aliás, já para começarmos esse estudo, eu gostaria de perguntar para os pastores aqui. A Igreja de Deus é aquela formada por anjos. Não é isso, pastores? São formadas por almas fiéis desde o início do mundo e até o final. É interessante que os anjos estão lá. Os anjos estão lá. Mas a Igreja de Deus é constituída de pessoas, né? Importante também um comentário. A pessoa diz, vamos à igreja. A igreja não é um prédio, não é um endereço. Você vai àquele endereço fazer parte da igreja, que são as pessoas que estão reunidas naquele local. A igreja, então, é um corpo, é um movimento. É um movimento, são pessoas. É um grupo de pessoas que serve a Deus. Interessante. Uma outra pergunta. A Igreja de Deus, ela começou agora? Ela começa depois de Jesus? Ou ela existe desde quando? Gostaria de saber dos pastores aqui. Porque é importante que a gente entenda quando ela começa, né? Ou pelo menos uma época. Quando começa? Porque igreja, o pastor Sérgio acabou de dizer que é um corpo, é um movimento, é um povo. Nós aqui estamos numa igreja. Aqui estamos formando uma igreja. Aqui é um formato de uma igreja. E é de Deus. E é de Deus. Amém. E quando isso começou? Então, queridos irmãos e amigos, nós temos relato, né, de que a igreja começou lá no Éden, né? Quando Adão e Eva começaram a oferecer sacrifício a Deus, ali estava a igreja em evidência, né? E em todas as épocas, Deus tem a sua igreja para transmitir a sua luz, sua palavra, suas verdades e trazer salvação de almas, né? Trazer consolo, esperança e tudo aquilo que as almas precisam, né? Se em todas as eras houve a Igreja de Deus, houve uma era em especial, uma época em especial, em que a igreja sofreu demais, né? Que foi a época da Idade Média, da Idade Escura. Nesse período em que a Igreja de Deus estava sendo perseguida, como ela foi comparada? Foi comparada a quê? Qual dos irmãos, qual dos pastores poderia responder? Nesse período, irmão Marcos, ela pode ser comparada como uma fortaleza, como uma cidade de refúgio. Interessante que esse período da história que você mencionou é também caracterizado como a Era das Trevas, né? Aí a igreja é comparada como uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder essa luz, e dali irradiava, né, as verdades, e mostrando que tinha um povo que realmente defendia a verdade, mesmo nesse período de escuridão espiritual. E só mais um detalhe é que por que essas trevas, esta perseguição contra a igreja, tudo isso que aconteceu e está profetizado que vai acontecer ainda em breve,
é porque a igreja, diz aqui o apóstolo, é a coluna da verdade. Então, esta verdade, ela causa um impacto na vida daqueles que não querem a verdade. E qual é a atitude daqueles que não amam a verdade? É se opor, perseguir e procurar diminuir esta verdade, que a verdade é o caráter de Deus. É importante também, Marcos, dizer que a igreja, ela não é inimiga de ninguém. A igreja, o alicerce da igreja é o amor, é a salvação. Mas a igreja, por ela servir a Deus e por Deus ter um adversário em comum, então ela é perseguida. Então a igreja não é inimiga, mas ela tem inimigos. Ela tem inimigos? Ela tem inimigos. E quem é, então, o principal inimigo da igreja? Porque eu diria que se uma pessoa não conhecer de fato a ordem dos fatores, ela pode começar a considerar que o inimigo da igreja é o governo. Ou é o vizinho da igreja que reclama dos hinos que vão até tarde da noite. Quem é de fato inimigo da igreja, pastor Sérgio? Aqueles que não se rendem a Cristo, aqueles que combatem contra a verdade. Eles se tornam opositores. Então, se ele não crê em Cristo, se ele não aceita o evangelho eterno, que é a palavra de Deus, né, que é o guia, que é a bússola da igreja, então as pessoas que vão contra a palavra de Deus, contra Cristo, ele se torna automaticamente um inimigo perseguidor da igreja. Continuando a fala do pastor Sérgio, nós podemos dizer que o maior inimigo da igreja hoje é Satanás, que é o nosso grande adversário. E na Idade Média, quando o irmão falou sobre a Idade Média, Apocalipse 12, verso 6 diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 anos. Essa mulher aqui é comparada à igreja de Deus. Ela fugiu para o deserto, e por isso que ela foi comparada como uma cidade de refúgio. E os fiéis ali sofreram muito, mas eles estavam firmes na fé. Nada abalava a fé dos fiéis nesta época da Idade Média. É interessante, irmão Pereira, só esclarecimento. Quando chama a igreja de mulher, amigos internautas, em profecia, mulher significa igreja. Então, a mulher pura, mulher santa é a igreja de Deus. Mulher prostituta, a igreja apostatada. Só para entender. Legal, esse é um ponto muito importante. Muito bem. Uma curiosidade. Você reparou que agora há pouco o pastor Elias disse que a igreja é a coluna da verdade? Você já viu uma construção? Você já viu numa construção uma coluna ser erguida? A coluna precisa ser erguida em cima de uma base. Essa base precisa ser muito sólida, porque senão a coluna entra para a terra e a casa desaba. Pastores, quem é a base da coluna que é a igreja? A Bíblia, irmão Marcos, em vários textos, várias passagens, mostra que Cristo é esta pedra onde a igreja foi edificada, né? Então, a igreja de Deus ela tem como fundamento a própria pessoa de Jesus Cristo. E é dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, contra essa igreja firmada na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. É importante aproveitar essa oportunidade, Marcos, talvez, esclarecer aquela passagem bíblica daquele diálogo com Pedro, com Cristo, né? Hein? Interessante mesmo. Interessante. Sim. Então, Jesus... E Pedro que era a pedra. Opa, vamos esclarecer, né? Isso. Então, vamos aqui dar um exemplo, né? De um diálogo, eu e você. Então, Jesus conversando, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, sobre Cristo, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer sobre ela. Importante se nós analisarmos, Pedro ele caiu, Satanás teve êxito contra Pedro a certa altura da vida dele, mas sobre Jesus não. Então quem é a pedra? Quem é o alicerce? Quem é a pedra fundamental da igreja? Cristo Jesus. E só um detalhe a mais que diz que o reino de Deus é estabelecido sobre dois princípios básicos: amor a Deus e amor aos semelhantes. Então, esse princípio é um princípio divino que nasceu no coração de Deus. Agora, quem são aqueles que são encarregados de
produzir, pela graça de Jesus, na vida e para as pessoas que conhecem esses princípios. É a igreja que tem esse dever. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar os semelhantes. E o mundo perece por falta deste amor. E, em resumo, este amor, ele está envolvido o quê? Obediência a Deus. Aquele que ama, obedece. E então são princípios fundamentais que devem reger a nossa vida como igreja e trazer carinho, amor, afeto, sabedoria, fé e conhecimento ao mundo a perecer, né? Então, o pastor Elias está dizendo aqui que a igreja tem princípios fundamentais. E esses princípios ele também colocou ali alguns propósitos, percebeu? Olha só, existem princípios e propósitos para essa igreja, né? A igreja de Deus, ela é estabelecida, ela é criada por Deus para que algo seja feito. Que algo é esse, pastor Delvaci? Entre os propósitos da igreja, né, pela qual Cristo a fundou, diz assim, que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação das pessoas. Que ela foi organizada para servir. E sua missão é levar o evangelho ao mundo. A palavra de Deus, ela fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se existe uma verdade, existe o quê? Uma mentira. Uma mentira. Então, qual é a função da igreja? Levar o evangelho eterno, que é a verdade. Então, essa é uma das funções da igreja. É divulgar a verdade baseada na palavra de Deus, a verdade bíblica, o evangelho eterno. E só um pensamento aqui no Desejado de Todas as Nações, página 821, diz que todos quantos creem nestas verdades serão reunidos em uma igreja. Então, essa igreja, o apóstolo também diz que é a coluna e o sustentáculo da verdade. E aqueles que acreditam neste corpo de verdades, que é baseado em amor, no princípio do amor de Deus, então eles se reúnem. Onde é que está esse amor? Aonde é que estão essas verdades? E aí eles se achegam e se encaixam e são responsáveis para transmitir a outros. E alguém pode perguntar, o que é verdade? Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. É o que a palavra de Deus nos ensina. Amém. E agora há pouco o pastor Sérgio disse, que existe também a mentira. E agora surge uma questão. Vamos analisar, pastores. A pessoa, ela aceita Jesus, ela passa a crer no Evangelho Eterno, ela se junta à Igreja de Deus, mas de repente ela começa a descrer da verdade eterna. Ela, a partir do dia que ela se tornou membro da Igreja de Deus, nunca mais ela perde esse direito? Ou pode acontecer algo que ela tenha que ser ajudada, que ela tenha que ser orientada e aconselhada? O que os irmãos podem dizer? Sempre na jornada cristã, Marcos, nós sempre precisamos de auxílio. Então, hoje, quando a pessoa aceita a verdade, que ele torna-se membro da igreja, ali começou apenas o trabalho. E esse trabalho é constante. Enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos de ajudar uns aos outros. E essa é a missão da igreja. Se uma alma está fraca, desanimada, temos que orar com esta alma, aconselhar, fazer todo o trabalho para que esta alma se fortaleça, para que ela não venha se desviar do redil do Senhor. Então, esse é um grande trabalho que a igreja tem que sempre fazer. E um outro ponto também é que a condição de membro da igreja não é total garantia. Eu sou membro da igreja, eu estou garantido. Não. Existe uma perseverança em Cristo Jesus. Eu preciso permanecer em Cristo Jesus. Qualquer momento que eu me desligo de Jesus, eu estou correndo perigo. Agora, quem está sujeito a isto? Eu sou pastor, eu não tenho
nenhum risco. Não, estamos todos sujeitos, ninguém está imune, né? O apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Interessante. Perdão, irmão. Interessante, irmão Marcos e os demais pastores que aqui estão, dando o prosseguimento ao pensamento do pastor Elias. Um pensamento inspirado diz assim, que à igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É um instrumento de Deus para a conservação da ordem e da disciplina entre seu povo. A ela, o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Então, qualquer coisa de anormal que esteja acontecendo nesse corpo, então Deus investiu a sua igreja de autoridade para dirimir essas questões, né? E ajudar as pessoas, né, que precisam ser ajudadas, né? Muito bem. É como se, vamos analisar, como se fosse o pai e o filho, né? Quando o pai, quando ele vai educar, quando ele vai corrigir o seu filho, é porque ele não ama? É porque ele quer o mal do filho? Não, Não, muito pelo pelo contrário. contrário. Mas ele corrige, ele tem que, às vezes, dar uma correção, seja ela qual for, para quê? Para restaurar aquele filho, para que ele possa ser no futuro um adulto, uma pessoa que vai servir a sociedade. A igreja, a mesma comparação. Então, quando uma pessoa, nós todos somos passíveis de errar. Então, quando a pessoa desvia, ela tem uma fraqueza em qualquer sentido. Então, cabe à igreja levar com amor e aquela pessoa com amor, com todo amor, para restaurar, para novamente trazê-la de volta à sua consciência, trazer de novo a fé. Então, a igreja ela é um porto seguro para todas aquelas pessoas, para os que estão e para os que estão vindo. Pode saber que a igreja, o ideal da igreja é conduzir, é salvar a pessoa. Agora, uma dúvida. A igreja, então, ela traz todo esse benefício para o ser humano e também ela traz um compromisso para o ser humano. Mas e se eu crer no Senhor Jesus, entender que a igreja de Deus existe, mas não quiser frequentar os cultos? Entenderam o que eu disse? Existe algum problema nisso? Nós temos que trabalhar com esta alma, porque se ela realmente for uma pessoa fiel, ela não quer estar afastada do redil. E ela vai se sentir feliz ir para a igreja e se congregar. Porque hoje nós podemos ver, como diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, Deus hoje tem muitas almas fiéis. Como diz assim, tem muitas ovelhas que ainda não são deste aprisco. A mim convém conduzir essas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor. A alma que é sincera, quando ela aceitar o chamado de Jesus, ela quer se unir ao seu rebanho e viver de acordo com a palavra de Deus. O importante, sim, irmãos, também muito obrigado. Qual a interessante de você ir para a igreja? Quando você começa um culto, quando você está iniciando uma reunião na igreja, é em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus. Quem está ali? Jesus. Quem está ali mais? O Espírito Santo. Quem está ali mais? Os anjos. Olha só, você está na presença. Privilégio. Então, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aonde estudamos com mais veemência a palavra de Deus? Na igreja. Então, o apóstolo Paulo nos orienta também. Diz que o quê? Que não é bom fazer o quê? Deixar de congregar. Então, o apóstolo Paulo falou o contrário. Que todos congreguem, não deixem de negar. Então, é importantíssimo para o verdadeiro cristão, para os fiéis, estar reunidos em igreja, na presença de Deus. Irmãos, eu quero complementar esse comentário lendo um texto do Espírito de Profecia, Educação, página 268. Diz que a conexão com Cristo envolve conexão com sua igreja. Então, se a pessoa quer estar conectada a Cristo, e devemos estar ligado a Ele como a vara à videira, então a igreja é esse elemento também, que ajuda, né? Que nos ajuda a nos manter nessa ligação com Cristo. Bem, queridos, vocês hoje que estiveram aqui conosco puderam ver algumas das características da Igreja de Deus, alguns dos propósitos da Igreja de Deus. A Igreja de Deus, ela estuda as profecias. Esteja reunido com a Igreja de Deus. A Igreja de Deus se preocupa com o próximo. A Igreja de Deus age com modéstia. A Igreja de Deus segue os mandamentos de Deus. A Igreja de Deus honra
respeita e separa o Santo Sábado para adorar e descansar. A Igreja de Deus, ela se preocupa em restaurar as famílias. Tudo isso você terá de benefício se você se juntar à Igreja de Deus. Quero agradecer aos pastores e dizer a você que amanhã nós iremos continuar. Fique com Jesus.